Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, um dia na presença de Deus para todos, que Deus venha falar ao nosso coração, quarta-feira, né? E a palavra de Deus para nós é um chamado de socorro, né? Passa a Macedônia. Essa palavra está em Atos 16, a partir do 9. Atos 16. Vamos ler o 16, a gente vai lendo aqui e a gente vai chegar nessa passagem que Paulo vai ser chamado através de uma visão para passar a Macedônia. Quem chegar, compartilha, comenta. Vamos juntos aqui, em nome de Jesus. E chegando a Derbe e Listra, uma região, né? E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então Timóteo era alguém que as pessoas davam bom testemunho. É o meu caso, é o seu caso. As pessoas devem glorificar a Deus, dar bom testemunho pela nossa vida. Não podemos ter mau testemunho. Uma coisa é calúnia, uma coisa é perseguição, que nós sofreremos, seremos perseguidos. Outra coisa é mau testemunho, né, gente? Uma coisa é perseguição. Seremos perseguidos, seremos odiados, seremos caluniados. O inimigo vai tentar nos parar, nos abater. E está tudo bem com relação a isso. Outra coisa é mau testemunho. É o crente que anda errado, é o crente que trata e não cumpre, é o crente que compra e não paga, é o crente mau caráter, é o crente que não dá bom testemunho. E Paulo estava aqui com Silas e ouve o bom testemunho do que vai ser o seu filho na fé, o Timóteo. Muito bem. Versículo 3 de Atos 16. Paulo quis que este fosse com ele. Você vê que o nosso relacionamento, andar com pessoas, nós temos que selecionar. Nós somos educados com todo mundo. Nós temos que ser educados com todos. Não é isso? Irmão Maurício, missionário Davi, irmã Jane. Nós temos que ser educados com todas as pessoas. Mas, você vê, Paulo ouve o bom testemunho de Timóteo e quis que Timóteo fosse com ele. E a gente começa a ver com quem nós andamos, né? Com quem nós andamos, quem são as nossas amizades, quem são os nossos amigos de trabalho, de fé. Pessoas que a gente passa a ter uma intimidade. Porque conhecidos nós temos um monte de pessoas, nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos colegas de trabalho, nós temos pessoas da rua que a gente fala, que a gente se cumprimenta, que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, andar junto, eu estou falando de associação. Aí você tem que ver o bom testemunho dessa pessoa. Até porque quem nós nos associamos tem um peso, né? Tem um peso. Quem nós andamos juntos tem um peso. Isso conta. Às vezes alguém te chama para ir no aniversário e aquela pessoa é um péssimo exemplo. Uma pessoa que não tem nada de Deus.
E você tem que avaliar, é um ambiente propício? É um ambiente para eu estar presente? É uma amizade boa? Você colocar alguém dentro da sua casa. Quando eu falo colocar dentro da sua casa, não estou falando da pessoa que vem hoje e não volta nunca mais, vem hoje e daqui um ano não volta. Eu estou falando de comunhão. Pessoas que a gente coloca para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, onde os nossos filhos vão olhar e vão ver que nós estamos aprovando a vida daquelas pessoas. Entendeu? Você imagina você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você coloca uma pessoa que tem uma vida de prostituição, uma vida prostituída, uma vida de pecado, e é o seu amigo, anda contigo para todo lado, convive com você, ou seja, você traz para dentro da sua vida. O seu filho, a sua filha vai olhar, poxa, meu pai aprova, minha mãe aprova a conduta dele, meu pai aprova a conduta dela, minha mãe aprova a conduta. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Volto a repetir, nós temos que ser educados com todas as pessoas, nós damos bom dia para as pessoas, nós nos comunicamos com as pessoas, nós temos que pregar o evangelho às pessoas, nós temos que falar do amor de Deus. Agora, trazer para dentro da sua vida, eu estou falando do dia a dia, sabe aquele dia a dia, né? Tá junto, tá dentro da tua casa, tá comendo com você, tá tomando café com você, tá convivendo com você. Aí você precisa avaliar. Paulo, ele viu bom testemunho de Timóteo e ele falou, quero ele comigo, vai andar comigo. Então Paulo quis que este fosse com ele. Então, tomando, o circuncidou. Paulo mandou circuncidar. Olha só, para andar com Paulo teve que circuncidar. Por conta lá do rito judaico, né? Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Só por causa disso, por essa questão judaica, que Paulo tinha que ter esse cuidado. Mas a visão de Paulo era a pregação aos gentios. E porque todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo teve que circuncidar Timóteo, para que Timóteo entrasse naquele contexto ali judaico, de ser bem recebido. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Isso aqui é importante, né? As igrejas, elas iam crescendo. A obra de Deus ia crescendo, a igreja ia avançando. Isso aqui é algo que nós temos que orar e buscar. Senhor, faz a tua obra crescer, faz a tua igreja crescer. A pregação do evangelho tem que gerar salvação de almas. A pregação do evangelho tem que gerar conversão de vidas. Não é isso, irmão Marlúcio? Nós não podemos aceitar um culto sem conversão de almas. Nós não podemos aceitar um culto sem libertação de vidas, sem cura de enfermos, sem operação de milagres. Não podemos aceitar que a igreja ela vá a cada dia avançando sem crescer. Não é uma questão de quantidade, não é uma questão para mostrar para alguém que a igreja está com gente, não. Mas é uma questão de estar esvaziando o inferno. O inferno tem que perder, o inferno tem que ser esvaziado. A igreja tem que crescer não simplesmente em números, mas em qualidade, vidas levantando as mãos, se rendendo ao Senhor, indo para o batismo. Eu tenho falado, a paz, irmã Gabriela, a paz, irmã Ana Paula, eu tenho falado para que a igreja, ela gere almas, ela tem que sentir dores de parto. As irmãs aí que já tiveram a graça de gerar filhos, não é? Sabe que para nascer tem que ter dor de parto. Então, para que a gente possa ver vidas convertidas, arrependidas, transformadas, nós temos que chorar. Senhor, dá-nos almas.
Dai-nos almas, Senhor. E aqui Paulo está dizendo que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Nós não podemos fechar um mês sem almas para o Senhor. Vidas rendidas, entregues, graças a Deus. Nesse último culto agora, de anteontem, da segunda-feira, tivemos ali 2 pessoas que entregaram a vida para o Senhor, novas alianças. A irmã Aline, ela disse, ela já está há alguns anos na igreja, e ela conseguiu levar a primeira vez. Ela falou: pastor, eu estou desde o início chamando minha mãe e minha irmã para vir para o culto. Eu consegui hoje trazê-las. E no dia que ela trouxe, as 2 entregaram a vida para o Senhor e já vão para o batismo. No final do mês vai ter batismo, no final do mês agora de setembro, vai ter batismo. Então a igreja tem que gerar vidas. Nós não podemos dormir achando que é normal acabar um culto, acabar um mês e não ter vidas, descer nas águas. Nós temos que saquear o inferno. Jesus nos levantou para desfazer as obras do diabo. É uma guerra, um combate, uma luta. E o Senhor pelejará por nós. Mas nós temos que acordar para isso. Nós temos que acordar para isso. Nós temos que orar: Senhor, levanta ovelhas no nosso meio. Tira aqueles que o Senhor não enviou. Não é? Minha oração é essa: Senhor, levanta ovelhas e tira quem o Senhor não chamou. Tira bode, tira quem o Senhor não chamou. Quem não é de ti, Senhor, tira. E Deus vai fazendo a obra. Não é isso, missionário Davi? Mambete Silveira. Então nós temos que estar orando: Senhor, levanta, Jesus. Levanta novas almas, novas vidas para o teu reino. Em nome de Jesus. Aí Paulo vai ter uma visão. Isso aqui é outra coisa importante também que eu gostaria de falar com os amados. A questão da visão. Hoje pouca gente está buscando. Pouca gente tem buscado os dons. Os dons estão em baixa. Isso não é um bom sinal, né? Isso não é um bom sinal. Uma igreja sadia é uma igreja que tem visões. É uma igreja que Deus, Ele fala, Ele revela, Ele mostra. Agora na vigília mesmo, uma irmã me procurou no domingo e disse: pastor, naquela hora da oração, eu olhei para o senhor no altar e eu vi o senhor pegando fogo assim. Eu falei: ô glória. E eu falei: irmã, já tinha visto isso? Ela falou: pastor, eu nunca vi isso. Eu falei: irmã, investe, pede a Deus para abrir mais os seus olhos, para que a irmã veja o que Deus tem para mostrar. Então tem que ter olhos que o Senhor abra no nosso meio. Aqui, ó, às vezes a gente lê a palavra e se esquece. Esquece, peraí, a visão de Paulo: Senhor, Paulo teve visão, Senhor, dai-nos visão. Levanta pessoas com visões. Isso estou falando de dons. Eu não estou falando de visão numa questão de ter uma visão da obra. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando de dons sobrenaturais do Espírito Santo. Eu também não estou falando dessa meninice que está aí. Gente falando que Deus não mandou. Gente dizendo que viu que Deus não mandou ver. Que inclusive até esfria os que desejam. Né? Tanta meninice que tem por aí. Que às vezes a pessoa que quer os dons até fica assim: poxa, para ter os dons com essa bagunça que está aí, isso não é os dons. E não é. É uma brincadeira. Estão brincando com o nome do Senhor. Mas nós temos que buscar os dons verdadeiros. Para o Senhor abrir os teus olhos, os meus olhos, para que a gente possa ver no mundo espiritual. Identificar onde é que está o erro. Identificar onde é que tem um demônio no meio do culto e Deus libertar aquela pessoa. Deus mostrar que vai curar. Deus mostrar que vai libertar aquela vida. Deus mostrar algo da parte dele. Que vai acontecer coisas grandes, que vai acontecer isso e aquilo. Então Paulo teve uma visão. Paulo era um homem que Deus havia entregue a ele dons sobrenaturais. Agora nós temos que buscar os dons. Quem está buscando os dons hoje?
Quem está buscando os dons hoje? Pouca gente. Quem está buscando a cura divina? Pouca gente. Quem está buscando os dons de curar? Operação de maravilhas. Como que Deus vai dar se a pessoa quer 5 minutos de joelho? 5 minutos falando com Deus. Senhor, me dá os dons. E o restante é, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo outro. Tem que buscar, tem que se entregar, tem que se tornar disponível. Deus, ele usa quem se disponibiliza. Oração miojo, Deus não quer compromisso com esse pessoal de oração miojo, não. Deus não vai usar quem não tem entrega, não. Deus não vai usar. Esse pessoal com pressa na oração, esse pessoal que faz oração correndo, oração de 5 minutinhos, não. Você quer enfrentar o inferno com oração miojo? Não vai. Você quer ter resposta de oração com oração de 2 minutos, 5 minutos? Não vai. É entrega, meus amados. É entrega. Você quer vencer o inferno que se levanta contra a tua vida? Você quer ver filho liberto? Você quer ver filha transformada? Você quer ver marido salvo, mulher salva? Você quer ver a cura divina? Você quer ver a operação de maravilhas? Tem que se entregar. Tem que se entregar. É guerra espiritual. Agora, quem quer pagar o preço? Quem quer se entregar? Quem quer se curvar diante de Deus e buscar? Se para ir para a igreja, o povo tem que ficar sendo convidado. Hoje chegamos num nível tão ruim que a gente tem que chamar o obreiro, perguntar ao obreiro por que o obreiro está faltando culto. Chegamos num ponto que a gente tem que perguntar por que o obreiro está faltando culto. Obreiro, eu não tenho te visto na igreja, o que está acontecendo? Obreiro, meu irmão, obreiro é uma classe que não se tem o que falar. Obreiro é obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Mas hoje chegamos, obreiro, você tem que estar na oração, na igreja. A gente tem uma oração de 8 da manhã, de 8 a 8h30. Tem obreiro que não vai, tem planturista que não vai, a gente fica, meu Deus, como que essas pessoas querem fazer a obra se elas não conseguem nem orar com a igreja? Se não ora com a igreja, vai orar sozinho. Obreiro que não tem compromisso com o culto, obreiro que não tem compromisso com o seu chamado, com o seu ministério, né? Olha o nível que chegamos. Antigamente não se exigia nada, não se cobrava, antigamente não precisava falar nada, que o obreiro estava lá. Né? Hoje não, hoje o obreiro, eu não posso ir porque está perigoso, eu não posso ir porque eu não tenho transporte, eu não posso ir porque... Então não pode ser obreiro, não pode ser um intercessor, não pode ser um plantonista, não pode ser alguém que está ali agarrado na obra. A pessoa não consegue... Antigamente o pessoal andava quilômetros a pé, chão de barro, comendo poeira, chegava na igreja cheio do Espírito Santo. Hoje a gente tem que falar, meu irmão, acerta a tua vida, obreiro, você está dando mau testemunho, obreiro, você não pode andar assim, obreiro, você tem que ser compromisso. Hoje o obreiro está com dor de barriga e não vai no culto, está com dor de cabeça e não vai no culto, né? As irmãs estão no seu dia, também não vão no culto. A irmã está com problema, está sem dinheiro, não vou no culto. Antigamente o obreiro com 10 filhos, botava os 10 filhos e andando, bora. E os 10 filhos estavam na igreja, estava lá o obreiro, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, fogo descia, unção de Deus, milagre. Demônio não aguentava ficar perto de obreiro, hoje demônios usam os obreiros. Estou falando assim, né, no modo geral, né? Não usa todos os obreiros. Mas hoje tem obreiro com demônio. Hoje tem obreiro com demônio resistente, hoje tem obreiro com casta de demônio, hoje tem obreiro complicado. É isso que a gente vê hoje no meio das igrejas. Maus testemunhos. A gente vê pastor aí desfilando de calcinha, pastor dando mau testemunho, pastora com amizade com prostituição, com amizade com lesbianismo, aprovando o casamento de gays, aprovando tudo que não presta, pastor tomando cachaça, pastor com pornografia. A gente vê isso, olha o nível que chegou. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É por isso, amados, que cadê visão? Cadê libertação? Cadê cura divina? Cadê o poder de Deus? Os pastores estão virando palestrantes.
Os pastores estão virando palavra de motivação. O sangue de Jesus tem poder. É poder de Deus e salvação e transformação de almas, libertação de vidas, transformação de vidas pelo poder da palavra. A palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma e leva o homem a morar com Cristo. Essa é a palavra. Amém, amados? Verdade, pastor, Deus quer mais intimidade. Amém, Ednei Silva, Deus abençoe. É desse jeito, meus amados. É isso aí que o irmão Ednei falou. A gente quer intimidade. A gente quer poder de Deus, mas não quer ter intimidade. Você quer ter acesso? Alguém que tem intimidade com você, chega na sua casa, vai lá, abre a geladeira. É ou não é? Quem tem intimidade contigo, vai lá, liga o fogo. Quem tem intimidade contigo, senta no seu sofá, senta na sua mesa, liga a sua televisão, mexe no seu celular. É ou não é? Come uma comida com você porque tem intimidade. Agora, a gente não tem intimidade com Deus e quer que Deus use isso, que Deus faça isso, que Deus opere assim. Não, meus amados, tem que entregar-se ao Senhor. Amém, irmão Maurício? Tem que entregar-se ao Senhor, irmão Beto Silveira. Tem que entregar-se ao Senhor. Então Paulo teve visão, e diz lá o texto, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Impedidos, meus amados. Impedidos. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Isso, busca mesmo, meu irmão, tem que buscar. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão. Olha aí, irmã Ana Paula. E Paulo teve de noite o quê? Uma visão. Ah, Senhor, vem nos usar. Abre os nossos olhos. Temos que orar, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Nos mostra, Senhor. Não nos deixe enganado com nada. Nos dá visões, revelações. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentou um homem da Macedônia, que é uma região, e lhe o rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, a visão que Deus deu a Paulo. E ele via, irmã Soraya, um homem chamando, passa a Macedônia. Ou seja, vem evangelizar aqui. Você imagina Deus mostrar coisas para você, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer. Porque a palavra de Deus mostra esse Deus que revela, que mostra. Que fala, Obreira Elísia. Um Deus que revela. Um Deus que mostrava lá, quando estava Pedro orando, ali na hora do almoço, e o Espírito Santo mostra para Pedro, Pedro, está vindo aí os homens, você vai com eles lá na casa de Cornélio. Olha só. Pedro desce e vê os homens procurando onde é que Pedro estava morando. E Pedro vê aqueles homens vindo e ele falou, estão me procurando, sou eu vou com vocês. Olha só que impacto, olha que visão, olha que revelação. Deus mostra, Deus revela. Deus é Deus de milagres, de mistérios. Deus é Deus que revela. Deus é Deus que fala, irmã Valéria. Não é isso aí, o missionário Davi? Eliseu e Geazi. Estava lá, visão, revelação. Deus mostrando, não deixou Eliseu ser enganado. Forte essa passagem. Geazi quis ficar com o dinheiro lá do leproso, né? Do Naamã. Porque Eliseu não queria, Deus falou, não recebe o dinheiro desse homem. Há momento que Deus falava, recebe, há momento que Deus dizia, não recebe. E Deus falou para Eliseu, não recebe o dinheiro desse comandante aí do Naamã, que tinha sido curado da lepra no 7º mergulho.
E Naamã foi embora. Quando Geazi viu isso, saiu correndo atrás depois, disfarçou ali de Eliseu, saiu de fininho sem Eliseu ver, e foi embora, chegou no meio do caminho, meu senhor, estava o general indo embora lá, o ex-leproso, né? Estava lá o comandante indo embora, e aí o Geazi diz, para, é que meu senhor pediu para você liberar aí as bênçãos que você falou que ia entregar. Aí Naamã falou, tá bom, leva aqui, ó, tem isso. Ó, vou mandar 2 soldados contigo para carregar, que é muita coisa. Aí ele falou, tá bom. Aí no meio do caminho ele manda os soldados voltar, pode ir embora que daqui eu levo. E escondeu na casa dele, levou para ele. Aí Geazi guardou tudo, ficou quietinho, chegou lá onde é que estava Eliseu, né? Deve ter pego um paninho, ficado assoviando, cantando, glória a Deus, glória a Jesus. E Eliseu falou, eu te vi. Eu te vi o quê, meu senhor? Eu te vi quando você foi lá e você falou assim com Naamã e você desobedeceu a Deus porque não era para a gente pegar esse dinheiro e agora tu vai ficar com a lepra dele também. Meu Deus do céu. Esse nível que Deus quer conosco. Não é isso, missionário Davi? Esse nível, Berelícia, de Deus falar, de Deus revelar, de Deus te mostrar. Alguém chegar perto de você, Deus já falar o que essa pessoa tem para falar, como Deus usou Salomão. De Deus te mostrar coisas ocultas. Amém? Hoje as pessoas não têm mais temor. Hoje as pessoas perderam o medo. Antigamente os crentes tinham temor ao pastor, porque Deus mostrava o pastor. Deus mostrava os obreiros. Os crentes tinham medo de chegar perto daquele obreiro, que aquele obreiro orava, aquele obreiro buscava, aquele obreiro se consagrava. Agora só misericórdia, tem obreiro que é carne pura, tem obreiro que tem que ficar pedindo ele para vir para culto. Irmão, estou sentindo tua falta no culto. Irmãos fracos, irmãos enfraquecendo na fé, como se fosse banana podre, estragada, caindo do pé. Irmãos fracos, trocando Jesus por namoro, trocando Jesus pelo mundo, trocando Jesus por bebida, trocando Jesus por cigarro, trocando Jesus por um momento nesse mundo, trocando Jesus por qualquer coisa. O sangue de Jesus tem poder, irmã Bete Silveira. O sangue de Jesus tem poder. Deus quer revelar, Deus quer mostrar, Deus quer que a gente ande cheio do Espírito Santo, como Pedro andava cheio do Espírito Santo. Deus quer nos usar. Deus quer que através de nós pessoas venham ser impactadas, venham ser curadas, venham ser libertas. Entendeu, irmão Marlúcio? Tem gente que não entende nada. É isso aí, irmão Marlúcio. Deus quer fazer coisas grandes. Estava lá Paulo tendo visões. Será que as visões cessaram? Será que as visões foi só para aquela época, para a gente ler uma Bíblia, que a gente vai ficar chupando o dedo, que só tinha naquela época a visão? Não. Deus quer revelar, mas ele precisa encontrar pessoas disponíveis. Cadê as pessoas disponíveis hoje? Cadê as pessoas disponíveis? Não, pastor, eu não estou indo para o culto porque eu estou trabalhando. Eu não posso ir para o culto porque eu estou cuidando do meu filho. Eu não posso ir para o culto porque eu estou cuidando do meu marido. Eu não posso ir para o culto porque eu estou cuidando da minha vizinha. Eu não posso ir para o culto porque eu estou cuidando do cachorrinho que não pode ficar em casa sem ninguém. Eu não estou indo para o culto porque eu estou fazendo faculdade. Ou seja, as coisas de Deus, a obra de Deus, para muita gente está ficando em segundo plano. Existem situações que vai, num dado momento, nos impedir de ir. Mas não pode ser o nosso rotineiro. Não pode ser o nosso dia a dia. Como eu falei, antigamente as pessoas pegavam a estrada para ir para o culto, era 5 quilômetros andando, 10 quilômetros andando, até mais. E o povo ia cantando, glorificando e ainda levando pedrada. Vai os Bíblias aí, ó. Vai os Bíblias. E o pessoal falava mal dos crentes. E os pessoal jogava pedra nos crentes. Lá vai esses Bíblias aí. E os crentes indo, glorificando, clamando o sangue de Jesus. Crente era rejeitado e continuava na igreja. Crente era rejeitado na família, continuava servindo a Deus. Crente era mal visto na igreja, mal visto na sociedade e continuava indo para a igreja.
Antigamente as roupas eram diferentes. Não estou dizendo que você precisa usar roupa diferente hoje não, mas eu estou dizendo, quando era mais difícil ser crente, os crentes iam. Quando era mais difícil servir a Deus, eles iam. Mas hoje, com Uber, com bicicleta, com moto, com carro, com igreja perto, a pessoa, não vou porque está perigoso, eu não vou por causa disso, eu não vou porque eu estou sem dinheiro, eu não vou porque eu tive um problema, eu não vou porque eu estou triste. O sangue de Jesus tem poder para libertar essa nossa geração de pessoas fracas, quando Deus nos chamou para sermos poderosos nele, libertadores nele, cheios do Espírito Santo dele. Então nós temos que entrar na busca, na consagração, no fervor, na oração, no jejum, na presença dele, para que Deus venha libertar almas, saquearmos o inferno, impactarmos a nossa geração, estarmos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo. É o que Paulo está mostrando aqui. Aí Deus mostrava a Paulo. Está aqui ó, um homem. Paulo tem a visão e vê um homem dizendo, passa a Macedônia, Paulo, vem para cá, socorre a gente, vem pregar aqui. Olha que coisa tremenda. Deus quer falar conosco. É isso, irmã Aline? Deus quer se manifestar de uma forma plena e poderosa, mas tem que ter pessoas disponíveis. Tem que ter pessoas disponíveis. Se nós não buscarmos, nós vamos ter pastores que vão ficar de conversa fiada no altar, pastores com motivação barata, com conversinha, com historinha. Não, Deus nos chamou para impactar. É poder de Deus, é salvação de almas, transformação de almas, poder de Deus. Mas tem que ter entrega, tem que ter renúncia. A porta é estreita, meus irmãos, tem que pagar preço, tem que botar a vida no altar. Tem que ser crente de verdade nesses dias. Se é crente, é crente. Se é servo de Deus, é servo de Deus. Paga o preço que tiver que pagar. Mas Deus vai honrar. E não sermos crentes fracos. Crentes que o diabo arrasta. Crentes que o diabo derruba. Crentes que o diabo esfria. Eu estou triste hoje, não vou para a igreja. Eu estou com problema, não vou para a igreja. Agora eu não tenho mais tempo de ir para a igreja que eu tenho que cuidar da minha empresa. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. E Deus fica por último. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que nós venhamos acordar. Porque o tempo é chegado. A obra é chegada. Tá, a irmã Aline, né? Quero levar vidas para Cristo. Glória a Deus. Tá vendo? A irmã Aline perseverou. Segunda-feira estava a mãe e a irmã dela lá. Entregaram a vida para Jesus. E já vão estar no próximo batismo. A oração, ela quebra demônios resistentes. A oração quebra cadeias, amados. O problema é que muita gente não quer perseverar. Muita gente não quer perseverar. E o diabo sabe quando a bênção está pertinho, ele vem para derrubar. Ele vem com tudo. Mas maior é o Senhor. Se você perseverar, você vai ver cadeias caindo. Se você perseverar, você vai ver poder de Deus. Mas tem um preço, tem uma entrega, tem uma renúncia, tem uma perseverança. Porque o mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é assim. Eu lembro de um pastor que ele contava que ele estava numa cruzada de milagres. Só para você ter ideia o que é o mundo espiritual. Pra você ter ideia para a gente fechar aqui a oração. E ele orando por cura divina, Deus usava ele poderosamente em cura divina. E ele chamava os enfermos à frente. Foram 7 dias dessa cruzada de milagres. E o pessoal ia à frente. Primeiro dia, uma senhora continuava enferma lá. Ela tinha um problema de visão. E Deus usava ele na cura divina, cura de cegos assim, normal. Igual dor de cabeça. Aí passou o primeiro dia, o povo ia à frente, milagre acontecia, aquela senhora, a senhora está enxergando? Ela falou, não. Segundo dia, a ceguinha foi na frente, está enxergando? Não. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia,
Sexto dia. No sexto dia ele estava encucado demais. Ele foi orar e, Senhor, por que essa mulher não está enxergando se o Senhor me deu esse poder, o Senhor tem me usado de forma tremenda e tal. Aí Deus mostrou a ele na visão que a cada dia que ele orava era como se fosse um demônio, quer dizer, como se fosse não, né? Era um espírito mesmo, maligno, como aquele polvo, né? Com vários tentáculos. E cada dia cortando um tentáculo daquela resistência maligna. Cada dia que ele orava, ia arrancando o tentáculo. Só faltava um, que era o sétimo dia lá que estava. Ou seja, ele pôde entender ali a questão da perseverança. Então você orou hoje, não aconteceu? Ora amanhã. Não aconteceu? Vai para outro dia. E é bíblico isso. Lembra lá Elias? Vai lá ver se está chovendo. Não vi não. Aí Elias orou, vai de novo, não vi, vai de novo, não vi, vai de novo, não vi, e Elias orava, até que o homem viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, e Elias falou, é o sinal, vai chover. O problema é que os crentes não são hoje de perseverança, é um ou outro que persevera. Como que Deus vai operar na tua vida se você não perseverar? Como que Deus vai fazer na sua vida se você é fraco, se você, eu já orei hoje, não oro amanhã, né? Fui para a igreja hoje, depois demora para ir, e tal, inconstante. Não tem como Deus agir. Que Deus é Deus na vida daqueles que perseveram. Deus não é com quem retrocede. Deus não é com quem olha para trás. É preciso perseverar. É difícil? É muito difícil. É fácil? Não é fácil. Mas se você perseverar, você vai ver grandes coisas. Amém? Vamos orar então? Que deu o nosso horário aqui. Em nome de Jesus. Você que está aí, copo com água, você que quer a oração da fé, bota aí um copo com água, usa a sua fé, fica à vontade. Bota uma peça de roupa para oração, fotografia. Usa a sua fé. A fé é assim. A fé não é de todos. Então, se você tem fé para milagres e você crê, Deus vai fazer milagres agora. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nosso Senhor, como o Senhor é maravilhoso e não há outro que opera como o Senhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor está fazendo uma obra inimaginável. Não tem como, meu Deus, medir os feitos que o Senhor tem operado. Porque aqueles que se entregam, aqueles que confiam, aqueles que creem em Ti, como o Senhor opera. Continua, Senhor, operando no nosso meio. E nessa hora, depois dessa pregação da Tua palavra, de revelações que Tu liberaste aqui neste momento, eu creio que pessoas agora, meu Pai, já estão recebendo uma transformação do Teu poder. Vidas agora já estão sendo curadas, libertas e transformadas, Pai. E hoje uma obra grande o Senhor está fazendo. Tem cadeias sendo quebradas agora, Pai. Tem demônios batendo em retirada. Tem cegueira sendo arrancada. Tem enfermos sendo curados agora, Pai. Esse é o poder do Senhor. E eu creio que uma unção está chegando a quem me ouve. Eu creio que um agir do Senhor está chegando agora nessas pessoas. E as obras do inferno estão sendo canceladas agora. Para a glória de Deus. Pai, o teu nome é poderoso. Jesus Cristo é o Senhor e não há outro Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela revelação, pela palavra que chegou nos nossos corações. Nos ajuda a caminhar, sê conosco, Deus. Consagra essa água que está aí, que o teu filho separou para milagres. E quem beber seja livre, curado, liberto. A peça de roupa, a fotografia, o que essa pessoa colocou representando o que ela quer, um milagre aconteça. Pai, toma esta quarta-feira em tuas mãos. Hoje é uma quarta-feira, meu Pai, que receberemos boas notícias.
Senhor, há um mover de libertação, de cura, de salvação acontecendo neste dia. Ouviremos, Senhor, testemunhos hoje de pessoas curadas. Ouviremos, Senhor, testemunho de pessoas hoje libertas. Pessoas que vão se entregar a Ti hoje, nessa quarta-feira. Pessoas que vão levantar as mãos para o Senhor hoje, dizendo: eu quero Deus na minha vida. Pessoas que vão testemunhar milagres extraordinários. Em nome de Jesus. Libertações e poder de Deus. E as obras do inferno sejam canceladas. Para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Eita, glória a Deus. Deus fez algo aí poderoso, amados. Deus te colocou nessa live. Foi Ele que te colocou aqui. E tu recebeste algo da parte dele em nome de Jesus. Amém? Hoje é quarta-feira, meio de semana. Estaremos hoje na casa do Senhor juntos, com o nosso bispo Zé Alfredo, trazendo a palavra, o recado de Deus. E sábado tem os encontros, convidamos todos para os encontros, os homens fortes, as mulheres virtuosas, os jovens, tá bom? Todo mundo junto ali aprendendo mais de Deus. No domingo temos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Domingo, hoje você já pode levar o quilo, o mantimento para a equipe da Beneficência, tá aí ó, na live Missionário Davi, que é o responsável, né, da Beneficência, que tem sido um instrumento de Deus ali, tanto para a matriz quanto para a congregação, né? Ele, a esposa dele, a equipe dele aí tem sido benção. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas com esse coração, e a igreja tem que socorrer, tem que levar o quilo, o alimento, que é montado aquelas cestas para os mais necessitados, tá bom? Então domingo é ceia, tem que estar aquela mesa cheia lá de mantimentos para os mais necessitados. Amém, amados? Então vai ser uma benção domingo, ceia do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Essa palavra me avisou, glória a Deus, que mensagem maravilhosa, amém. É Deus, né? É Deus, amados. Deus vos abençoe. Hoje à noite, quem abre o culto hoje? Hoje é o Sapato de Fogo, né? Que abre o culto da quarta-feira. Então vai ser benção, mais uma benção, em nome de Jesus. Deus abençoe o pessoal do Facebook, do Instagram. Compartilhe, amados. Dá aí ó, a nossa rede social para o povo. Multiplica aí essa live, tá bom? E esse vídeo já vai ficar também no YouTube para você comentar. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês falarem na live, né, o algoritmo entende a importância de mandar para mais pessoas. Joga nos stories, quem sabe jogar nos stories, marque aí, joga nos grupos, tá bom? Deus abençoe os amados irmãos, Deus vos use, que o Senhor vos encha do Espírito Santo dele para a obra que ele tem chamado cada um de nós, amém? Fique na paz, Deus abençoe, amém.